E agora na nossa mesa recebendo mais duas convidadas, as dermatologistas Marian Souto e Natália Papa. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, bom dia a todos. Acertei o nome das duas? Marian Souto. Marian. De novo, meu Deus. E Natália Papa. Tava aqui treinando e errei do mesmo jeito. Próximo do microfone, doutora. Isso. Quais são as novidades de hoje, doutoras? Isso. Vocês vieram aqui para falar um pouquinho sobre a psoríase, é isso? Isso, é o tema de hoje. Isso, então hoje a gente queria falar sobre a psoríase, né, que é uma doença muito comum no Brasil, em todo o mundo, na verdade. Sim. E a gente queria, assim, orientar os pacientes para procurarem tratamento, que a gente está vivendo uma era nova de tratamentos e que o paciente não precisa ficar, né, com a antes doença. A pessoa tem a psoríase, está condenada, né? Não tem cura. E há muita gente, sofria muito né? com aquilo, né? No Brasil são 5 milhões de pessoas com psoríase, então é uma doença relativamente comum, né? Uma doença de pele. E até muito tempo atrás era isso mesmo, a pessoa estava condenada com aquele né? diagnóstico. Não tinha o que fazer. Não. Tinha, mas era um tratamento que não tinha muito resultado. Sim. E a pessoa tinha que ia, voltava, ficava... Sim. Eu sei porque tem um amigo meu de infância que sempre sofreu com isso. Sim. Eu conversei com ele há pouco tempo atrás e ele tinha praticamente sumido. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Porque você sempre falou que não tinha... Daí ele falou, fui procurar tratamento. E muita gente fica com isso, né, doutora? Não tem tratamento, não tem o que fazer. Isso. Ou muitas vezes vai buscar fora também, acha que é uma realidade, né, de cidade maior. Sim. Mas não, aqui nós temos, né, profissionais super capacitados, atualizados, né, trazendo medicamentos seguros também, que isso que é muito importante para o paciente. Para a nossa audiência que está ouvindo, para quem não conhece, a psoríase, ela é uma doença de pele. Como que ela afeta o paciente? Ela pode afetar qualquer parte do corpo, né? Tem algumas regiões preferenciais, geralmente cotovelo, joelho, mas pode afetar qualquer parte do corpo. Fica aquela região meio avermelhada, depois vai ficando... com algumas escamas que descamam, couro cabeludo, região genital, palma. Também. Isso, várias... Coça? Machuca? Geralmente não. O mais tradicional é não coçar, mas tem alguns pacientes que podem referir um pouco de coceira. E o importante também, que a gente sempre fala da psoríase, é que não é só uma doença de pele, que isso que é o mais importante também a gente falar. É uma doença que também pode afetar as articulações, as juntas, então esse paciente também pode desenvolver a artrite da psoríase. E hoje a gente sabe que o paciente de psoríase, ele tem um maior risco cardíaco, diabetes, obesidade, infarto. Então, alguns estudos mostram até uma diminuição da expectativa de vida, de mais ou menos de 5 a 6 anos, dos pacientes com psoríase não tratada. E a pessoa desenvolve isso com a idade? Então, a psoríase, assim, ela tem um componente genético, né? De 30% a 40% dos pacientes referem um familiar de primeiro grau ali com psoríase, mas não necessariamente. Você pode ter psoríase na infância, mas é menos comum, né? Mais ou menos a idade adulta ali, que são, né, de 30 a 60 anos, ela desenvolve, né, durante a vida. E ela não é contagiosa, né? Que eu acho que isso... Não é contagiosa. Não é uma doença crônica, recorrente, que a gente fala autoinflamatória ali, mas ela não é contagiosa. E isso, o paciente, ele sofre um pouco de preconceito porque está na pele, né? Então não tem um porquê a pessoa pega a psoríase? Não pega, né? Nas escamas ali, você não tem contágio nenhum, entendeu? É uma doença inflamatória. E é algo que incomoda na questão da saúde e fisicamente também, né? Os pacientes. É um sofrimento em dobro, digamos assim? Com certeza. O mais difícil, na verdade, é isso para o paciente. Às vezes ele não está nem muito preocupado com a dor que ele está sentindo, porque isso ele esconde, ele mascara, né? Mas é a vergonha e de coisas do dia a dia, né? Os relatos que a gente tem são muito tristes. A pessoa que às vezes chega mais tarde no trabalho para não ter que se trocar na frente de todo mundo ali, para as pessoas não verem. A pessoa que deixa de ir para uma praia, para uma piscina, né? São vários os relatos, que não vai no cabeleireiro porque tem vergonha, e o cabeleireiro, né, às vezes pergunta, a pessoa não quer conversar daquilo naquele momento, né? Então impacta muito. E isso, na verdade, é um dos quesitos pra gente tratar a psoríase. Não é o número de lesões que a pessoa tem, mas é quanto aquela doença está impactando na vida dela. Pode ser uma lesão, mas se aquilo impacta a ponto de a pessoa não ter qualidade de vida, a gente vai tratar. E as doutoras que estão aqui na nossa mesa, vocês atuam hoje na Unimed, né? Isso. Pela Unimed. E oferece tratamento, né? Tem tratamento, isso que é importante. Sim, a gente está vivendo uma história, sabe? É uma era da história. Eu que sou mais velha, então assim, eu peguei a parte
muita parte, quando a gente não tinha muito o que fazer, a gente melhorava, mas era meio frustrante, você não conseguia oferecer uma melhora muito para o paciente, ou os medicamentos tinham muito efeitos colaterais, para essa hora, agora que é uma história mesmo, onde você consegue praticamente limpar o paciente, igual você falou do seu amigo, né? Tinha muita lesão e hoje com esses tratamentos, né, você consegue em muitos casos, né, lógico que a gente tem que, mas você consegue deixar o paciente sem lesão, né, ou quase sem lesão. E como que é esse tratamento? Ele é com medicamento, ele é tópico, como que funciona? Esses novos medicamentos, né, que a Marian está falando, a gente chama dos imunobiológicos, né, se o paciente quer saber o nome, eles são injetáveis. Então, são medicamentos injetáveis. Mas na casa ou vai até o consultório? Na verdade, ele foi feito para uso domiciliar mesmo. Legal. Então, o paciente recebe até um treinamento, parte da enfermagem. Se ele se sentir um pouquinho inseguro, pode ser feito, né, no consultório, mas é para autoaplicação mesmo. Alguns são mensais, todo mês. E alguns são trimestrais. A cada 3 meses você faz a injeção. Legal. Então, na verdade, alguns pacientes falam até vacina, né? Mas não é uma injeção, um medicamento na forma de injeção. Entendi. É diferente, né? Às vezes a gente não tem ideia de como trata essas doenças, né? Mas, então, quanto tempo mais ou menos leva? Eu não tenho uma média, tô querendo falar assim. Porque, na verdade, a gente... É contínuo? Como que funciona? Porque, assim, é doença crônica e recorrente, né? Então, assim, ele não é para todo paciente, né? A gente tem que escolher o paciente certo. A gente tenta... com cremes primeiro, né? Na verdade, pelos guias da Sociedade Brasileira, pelo guia agora que saiu em 2024, pelo guia da Sociedade de Dermatologia, você deixa para pacientes mais graves, né? Mas isso tudo depende da qualidade de vida do paciente também. Agora, o uso, ele é contínuo, né? A gente não sabe quando que vai tirar, né, essa medicação, porque a doença, ela é crônica, né? Então, a gente vai tratando. E qual que é a orientação, então, doutora Marian e doutora Natália? A pessoa tem psoríase, a Unimed está com esse programa aí, né? Sim, de tratamento para divulgar essa questão da psoríase. Qual que é a orientação? A pessoa vai procurar a Unimed? Como vai funcionar isso daí? Ela pode procurar os dermatologistas da Unimed, né? Com psoríase que vão ser tratados, né? E o que a gente queria orientar, assim, os pacientes com psoríase, que eu acho importante, assim, que a psoríase, igual você falou, né, de risco cardíaco, tudo. Então, assim, qualidade de vida na questão, assim, de dieta saudável, sabe? Porque isso afeta muito a psoríase também. Hábitos saudáveis, né? Então, tudo isso afeta. Tudo isso afeta. Tudo isso afeta. Tá tudo interligado, doença inflamatória, né? Doença inflamatória. E é tão importante a gente trazer isso aqui pro Jornal da Pan, porque Muito às vezes importante. a pessoa trata a questão dermatológica como algo em último caso, né? Pensa que, tipo, é algo muito estético. E aqui, né? Poxa, problema cardiológico, essas coisas. A gente não tem ideia, né? Essa informação às vezes não chega para as pessoas. Então, a dermatologia tá ligada com todo o corpo, né? É um reflexo a pele, né? E vira uma bola de neve, né? Aquele paciente tá com a psoríase, o emocional dele fica comprometido, aí ele entra em depressão, aí ele não se cuida mesmo, aí ele fica mais obeso, aí piora a psoríase, que daí piora o emocional. É um e circuito vira né? um ciclo que é muito difícil do paciente conseguir sair e melhorar, né? A gente pensa, às vezes, em dermato, a gente lembra de estética, né? E esquece dessas partes aí, né? Da saúde mesmo. A pessoa tem psoríase e sofre com aquilo, que eu lembro desse meu amigo, quanto que ele sofria com isso. Sofre. É um sofrimento muito terrível. E como a doutora falou, é questão de vergonha, né? Porque ele lembra que saía da cabeça, tomava o corpo todo. E a pessoa sofrendo com isso, e hoje a gente tem aí um tratamento que pode, né, aliviar isso daí, praticamente sumir, né, essas lesões aí. Então é muito importante. Tenho certeza que muitos ouvintes às vezes tem um problema, tem alguém da família que tem isso, né? E é legal aí saber que a Unimed está com esse programa aí de tratamento de psoríase, né? A pessoa marcar uma consulta com os dermatos aí da Unimed, né? É um prazer. A psoríase, ela tem graus, né? Às vezes ela começa só com Sim, ela tem gente que tem muito mais. Tem graus. Na verdade, assim, a gente classifica ela, né, como leve, moderada, né? Começa grave, com alguma né? manchinha, uma coisinha ali? São placas, né, vermelhas com escamas prateadas, Às né, vezes de a pessoa acha que é uma alergia. Isso, né, dependendo nas do áreas. local, sim. E daí você vai aumentando, né? Então a gente classifica assim, ou como o tanto que acomete a pele, como grave, ou, igual a Natália
Natália falou, se a qualidade de vida ela está muito comprometida. Aí também já é considerado uma psoríase grave. Às vezes a pessoa tem no couro cabeludo, não é uma área tão grande, mas a qualidade de vida dela está muito comprometida. Ela não pode colocar um terno, uma camisa escura. Então ela já é considerada uma psoríase grave nesse sentido. E demora para chegar nesse estado, doutora, a psoríase? É muito variável, né? Tem pessoas que vai rápido. Tem algumas pessoas que têm a vida inteira só aquelas mesmas lesões de sempre. Sim. Algumas coisas podem agravar, então alguns medicamentos pioram, o tabagismo piora, o uso de bebida alcoólica. O estresse também é um fator agravante, né? De, às vezes, alguma crise, às vezes, alguma infecção que o paciente tenha e acaba tendo uma crise maior, que aí se alastra muitas vezes. O estresse reflete muito na nossa pele, né? Sim, a gente fala, né, que a pele e o sistema nervoso, o desenvolvimento embrionário é o mesmo, né? Então, a pele, ela é um escape muito, né, do sistema nervoso. Tem gente que tem pequenas reações, começa a ficar muito estressado. É verdade mesmo. Vai ficando todo empipocadinho e fala, meu Deus, tô muito estressada. Tem paciente que não pode mentir pra gente que tá estressada. A pele fala. Você tá estressada. Como você sabe? Então, a pele tá falando. A gente vai seguir mais um pouquinho no YouTube com as doutoras, mas a gente vai despedir aqui em 100,9, agradecer a presença da doutora Natália. Obrigado pela presença, doutora. Doutora Mária, obrigado. Obrigado pelo convite. Aguardar vocês para trazer as novidades aí, né? Certeza. Desse muro dermatológico. Eu tenho muitas dúvidas. Fazer um programa hoje foi psoríase, mas a mulherada tem muita dúvida. Muita coisa para falar. Então a gente vai seguir mais um pouquinho lá no YouTube, em intervalo aqui em 100,9. Isso. E, doutoras, qual que é a incidência, assim, na população? É bastante? Olha, é assim, ó, você, assim, na população, a média é de 3%, né? No Brasil, você tem, como pela diferença de clima, assim, é mais comum no sul do que no Nordeste. É porque, assim, o sol, ele dá uma melhorada na psoríase. Então, áreas mais frias, por isso que a gente fala, toma um pouquinho de sol, mas não muito, né? Porque ele abaixa a imunidade da pele, né? Porque um dos tratamentos da psoríase é a fototerapia, né? Entendeu? Legal. Então, no Brasil, igual eu falei, são 5 milhões, é muita gente, né? Sim. Mas essa do clima eu não sabia, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe, na verdade, sobre saúde. Se a gente soubesse, a gente era médico. É verdade. Norte e Nordeste, a incidência é bem menor, né? Que legal, que legal. E aí, buscar o tratamento não é uma coisa que vai atrapalhar também na vida, né? Não é um medicamento que vai trazer efeitos colaterais. Exato. Não. É o que a Maria falou, antigamente sim, alguns tratamentos às vezes não compensava, o paciente ficava com a imunidade muito baixa, mas agora esses novos não, eles são muito seguros, né? Então o paciente nem sente que tá tomando, assim, legal. né? Antigamente era mais o que? Pomada que passava ali no local? Tem muitos médicos ainda que ficam na pomada, e eu acho que isso atrasa o tratamento da psoríase, porque a gente sabe, assim, que às vezes a pessoa ela tem lesão de pele, mas a inflamação que ela tem na pele, ela tem uma inflamação na articulação, por exemplo. Então, ela tem que tratar. Então, passa pelas pomadas, lógico, pela fototerapia, para os medicamentos tradicionais, mas tem os novos agora, esse amigo meu mesmo, ele tem a psoríase e tem gota. Daí sai bem nas articulações ali as lesões também. Mas será que é gota ou artrite psoriásica, né? Artrite. Pode ser. Às vezes... quanto mais extenso, né, mais grave a psoríase, mais precoce, maior chance do paciente desenvolver a artrite da psoríase. Alguns então começam antes com a artrite. Começa com dor tal, e depois vai ter lesão de pele. Mas a maioria não. Já tem histórico de psoríase e depois de um tempo começa com as dores. O dele meio foi isso. travado, né, que é a rigidez que a gente fala. Até ter dor mesmo. Sim. Entendi. Pra quem tá na nossa audiência, né, a importância de procurar um dermatologista se você vê uma manchinha diferente. Sim, tem que ter diagnóstico, né? E diagnóstico é olhando mesmo, né? Que os pacientes sempre perguntam, né? É clínico. Sim. A gente identifica. Tanto que quem tem familiar já até sabe o que é psoríase. É verdade, minha tia tem, né? Eu já até sei o que é a psoríase. Sim. Tá aberto, né? Sempre procurar um profissional, consultório, porque não é um bicho de 7 cabeças e não é só estética, né? Acho que essa é a mensagem. Imagina, não, é uma doença sistêmica, né? Não só essa, não só a psoríase, né? Outras condições. Com certeza. Perfeito. Eu queria agradecer mais uma Muito vez. Obrigado, doutora. Marian Souto, Natália Pava, obrigada. Sejam sempre muito bem-vindas. Bem-vindas mesmo. Voltem logo pra gente conversar mais. Tema, é verdade. Tem mais coisa pra falar.